Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando aqui mais um módulo do nosso curso de CIPA e no módulo de hoje nós falaremos sobre 3 tópicos que fica dentro de identificação e prevenção dos riscos. O primeiro tópico seria o reconhecimento dos riscos, o segundo os métodos de identificação e o terceiro são as medidas preventivas e corretivas. E aí pessoal, só para lembrar vocês, né, esse vídeo a gente sobe ele no canal aqui que a gente tem no YouTube e a gente disponibiliza esse conteúdo fechado para vocês. E no final de cada vídeo, de cada módulo nosso, a gente disponibiliza materiais complementares, tá? Então no final desse vídeo aqui você vai ver que vai aparecer 2 vídeos para vocês assistirem, que aí são materiais complementares ou ajudar vocês, cipeiros aí que estão ingressando nessa atividade mais na empresa de vocês, tá? Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre riscos ambientais. E o primeiro risco que a gente vai falar aqui seria o risco físico. O que entra o risco físico? Risco físico é ruído, calor, vibração, frio. Então, esses são geralmente os riscos físicos que nós encontramos dentro de uma empresa. Então pode ser que a sua empresa tenha ruído, mas não tenha calor, seja tudo climatizado. Pode ser que a sua empresa tenha calor, mas não tenha ruído, ou que tenha ruído, tenha calor. Pode ser que a sua empresa não tenha vibração, máquinas, né, que geram vibração. Quais são os exemplos de vibração, por exemplo? O ruído e o calor é muito simples, né? Mas a vibração, pessoal, é martelete, que geralmente é usado na construção civil, furadeira, aqueles equipamentos pneumáticos para soltar pneu, tudo isso daí é vibração. Existem máquinas, né, de grande porte, de teares e por aí vai, que também geram vibração de corpo inteiro. Empilhadeira gera vibração. Então, pessoal, tudo isso daí gera vibração e é possível a gente analisar cada um desses riscos. Então, por exemplo, o ruído. A gente analisa o ruído com um aparelho chamado dosímetro, que com certeza vocês já tiveram acesso a esse aparelho que fica aí com vocês um período, né? Para medir calor existe um medidor que chama medidor de estresse térmico. Então é um aparelho que a gente vai medir calor. Vibração, existe o acelerômetro, que a gente faz a medição de vibração. Então todas essas análises de risco físico é possível a gente mensurar, tá? E Leandro, quando que eu sei que esse risco físico ele está acima ou ele está abaixo, né? Como que eu sei? Tem um parâmetro? Nós temos um parâmetro que seria a NR15 e a gente tem o parâmetro da NH01 e temos também o parâmetro da NR9, que ele vai falar um pouco também sobre avaliações dos riscos ocupacionais. Então, pessoal, o exemplo do ruído, o limite de tolerância é 85 decibéis. Ultrapassados os 85 decibéis, a gente tem que entrar com a medida de proteção, fazer medida de engenharia para reduzir os riscos, medidas administrativas, né? E, por último, a utilização do EPI, caso as duas não tenham sido eficazes, né? Para vibração, por exemplo, a gente pode fazer uma manutenção num banco de mola de uma empilhadeira, a gente pode fazer um trabalho no pé de uma máquina, a gente pode fazer o uso de luva antivibração para quem mexe com pneumática, parafusadeira, rompedor e por aí vai. Então essas são as formas de mitigar esse tipo de risco físico, tá? Pessoal, o próximo risco que a gente vai falar é o risco químico. O risco químico, pessoal, é um tanto complicado porque o risco químico ele envolve N produtos, né? Então a gente pode falar de produtos como xileno, tolueno, tintas, solventes e vernizes, que vai na composição esse xileno e tolueno, fumos metálicos, poeira total, né? Poeira respirável, poeira no ambiente. Então tudo isso daí entra como risco químico. E nós temos uma legislação também, que é a NR15, que lá está constando também limites de tolerância para alguns dos produtos que são utilizados geralmente na indústria, tá? Aí esse, obviamente, eu não sei de cor, né? Porque são N produtos. Eu não sei exatamente quantos são os produtos, mas é um rol gigantesco de produtos químicos. Também é possível realizar uma avaliação quantitativa desses agentes químicos, tá?
Então a gente deixa uma bomba de amostragem, faz a coleta no período de trabalho desse funcionário e manda para um laboratório avaliar qual foi a concentração desse produto dentro do ambiente de trabalho. Através disso a gente faz a comparação com a lei, né, com a legislação, com a NR15, e verifica se esse produto químico está acima ou não do limite de tolerância, tá bom? O próximo item, pessoal, é o risco biológico, tá? O risco biológico entra protozoário, vírus, bactérias, tá? E aonde são encontrados esses protozoários, vírus e bactérias? Geralmente eles são encontrados em banheiros públicos, né, no qual tem uma concentração muito grande de pessoas, a coleta de sangue, né, os enfermeiros que fazem a coleta de sangue, então tem a possibilidade, né, de ter contato com esse tipo de enfermeiros dentro de uma santa casa, que tem contato com pacientes com doenças, né, infecto-contagiosas. Então tudo isso aí é o agente biológico. O agente biológico, pessoal, ele não tem um limite de tolerância estipulado pela legislação, mas nós temos algumas atividades que são elencadas na norma regulamentadora, que são aquelas normas, lembra que a gente falou lá na aula anterior, no módulo 2, né? A gente falou sobre o livro lá, né, que tem várias normas regulamentadoras. E lá dentro da NR15 tem um anexo que fala somente sobre risco biológico. E aí tem algumas atividades, né, e algumas tarefas que ensejam o direito da insalubridade por agente biológico. Então, o agente biológico ele é algo só qualitativo, a gente só identifica ele no ambiente de trabalho, tá? E aí a gente também inclui essas avaliações, né, qualitativas dentro de um laudo que chama-se PGR, tá? Nós temos também, pessoal, hoje o risco de acidente. O que é o risco de acidente? Queda de altura, espaço confinado, corte, lesão, queda de objeto, enfim, todos os tipos de acidente com máquinas, equipamentos, atropelamento, enfim, pessoal, tem uma série de riscos de acidente. Aí um exemplo, o risco de acidente de trabalho em altura está dentro da NR35. Prensa, né, essas questões de prensagem de mãos e dedos em máquinas e equipamentos, isso aí está tudo dentro da NR12. Então, enfim, cada norma regulamentadora especificamente pode ser que fale de algum risco de acidente específico, tá? Aí temos acidentes de construção civil, acidentes né, como eu já falei, na indústria, com máquinas e equipamentos. E aí nós temos N legislações que vão falar a respeito disso daí. E pessoal, o último risco que a gente vai falar é o risco ergonômico. O risco ergonômico é a famosa NR17, que ela vai falar especificamente sobre risco ergonômico, que é basicamente adequar o posto de trabalho ao ser humano, né? Então, geralmente, pessoal, quando a gente, né, principalmente o pessoal da indústria aí que vai nos assistir, geralmente a máquina vem para a gente de uma forma já, né? Ela não é regulada para a gente, né? Para o nosso tamanho, para a nossa altura, para a nossa realidade. Então, infelizmente, às vezes a empresa ela tem que fazer algumas adequações aí para estar se adequando, né, para aquele trabalhador. E esse é uma atividade que nem sempre as empresas conseguem adequar. Que imagina uma máquina que veio lá da Alemanha, que não está dentro da NR17, que é uma norma brasileira, e aí o dono da empresa tem que fazer N modificações lá para que fique enquadrado na NR17. E isso geralmente gera custo muito elevado, né? E aí muitas máquinas hoje no Brasil, infelizmente, elas estão totalmente fora de padrão para aquele operador que está, né, manuseando essa máquina. E aí, assim, tem né, aquelas adequações que são um pouco mais simples. Exemplo, cadeiras, mesas, né, que a gente consegue resolver mais facilmente, tá? Então, pessoal, os riscos basicamente que a gente encontra dentro da indústria é risco físico, risco químico, risco biológico, risco de acidente e risco ergonômico. E nós falamos um pouco sobre cada um deles. Agora eu quero falar um pouco com vocês como que a gente consegue mitigar cada um deles, né? Risco físico, por exemplo, ruído, medidas de engenharia, ruído, calor, vibração, todos eles, frio, né? Todos eles a gente consegue fazer de repente com medidas de engenharia. O que é uma medida de engenharia, pessoal? É uma melhoria na máquina, né? A gente aciona lá a equipe de engenharia e ela faz uma melhoria na máquina e reduz o ruído.
Medida administrativa. O que seria uma medida administrativa para reduzir ruído? De repente segregar aquele setor e eliminar o ruído de uma gama de pessoas, né? Então isso pode ser considerado uma medida administrativa também. Eliminar aquela máquina, né, e que é barulhenta e comprar uma nova, enfim. Tudo isso aí entra como medida de engenharia e administrativa dentro de uma empresa. O risco químico é a mesma coisa. De repente troca o produto, um que é a base de tinta, solventes e verniz, coloca uma base d'água. Isso são medidas de engenharia também, tá? O biológico, pessoal, geralmente a gente tem o uso do EPI, né? E a segregação da quantidade de pessoas que estão expostas àquele agente agressor, tá? O risco de acidente a gente pode mitigar através de uma proteção de máquina, através de treinamento, através de uso também de proteção individual, proteção coletiva e por aí vai, tá? O risco ergonômico, a gente já comentou um pouco, né? É adequar a máquina à atividade do ser humano. Existem empresas que acabam, né, que tem alguns setores, né? Isso eu já vi. Eu não sei se isso legalmente falando pode, né? Mas eles acabam fazendo, algumas empresas. Vamos supor que eu tenho uma bancada lá de 1,20 m que a pessoa tem que trabalhar. Na entrevista, ela já contrata uma pessoa de, sei lá, uma estatura um pouco menor, né? Eu tenho uma bancada que ela é um pouco mais alta, eu contrato pessoas de estatura mais alta. Para quê? Para não forçar a coluna, né? E por aí vai. Então, o risco ergonômico, a gente tem uma série de documentos. Primeiro, fazer uma análise ergonômica do trabalho. Depois, na análise ergonômica, o ergonomista, ele já vai fazer uma indicação de uma série de coisas que a gente pode estar fazendo para melhorar a ergonomia dentro do posto de trabalho, tá? Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre os riscos ambientais, né? Tá vendo aqui, ó, que cada um desses riscos, ela é representada por uma cor, né? Então, sempre que falar em risco físico é verde. Sempre que a gente falar em risco químico é vermelho. Sempre que a gente falar em risco biológico é marrom. Sempre que a gente falar em risco ergonômico, amarelo. Sempre que se falar em risco de acidente, é azul. E no mapa de risco da empresa, ele vai estar constando essas atividades, tá? Tem risco físico? Nós vamos colocar lá o verde. No setor tal, vai estar colocado lá o verdinho no setor tal, no mapa lá da empresa para colar, no mapa de risco. Aí lá tem os níveis, né? Leve, médio e alto, né? O risco. Aí lá a bolinha pequenininha, risco leve, médio, uma bolinha um pouco maior. Risco alto, uma bolinha um pouco maior. Então, tudo isso a gente coloca no mapa de risco. Então, essas cores que eu estou mostrando para vocês aqui, elas fazem parte aí do dia a dia aí do mapa de risco para a pessoa que está entrando na fábrica, ela reconhecer de cara quais são os riscos dentro daquele setor, tá? Pessoal, as próximas apresentações aqui, vocês vão ver que eu já falei tudo sobre isso, tá vendo? Ó? Ruído, temperaturas extremas, vibração, radiação ionizante, radiação não ionizante. A radiação ionizante seria o laser, esse tipo de equipamentos. Também o calor pode ser considerado também uma radiação ionizante. A radiação não ionizante seria do Sol, né? A gente pode citar como radiação não ionizante. O químico, pessoal, poeira, fumos, névoas, neblinas, produtos químicos em geral, tá vendo? Então tudo isso aqui a gente já comentou um pouco. Risco biológico, a gente já falou também, fungos, bactérias, vírus, deve ter protozoários, doenças infectocontagiosas, parasitas, tá vendo? Ó? Tá vendo? Riscos de acidente. Tá vendo aqui uma máquina toda moída, tá vendo? Ó? Então, máquina sem proteção, sinalização deficiente ou inexistente, ó, isso aqui a gente não comentou. Probabilidade de incêndio ou explosão. Eletricidade, ó, tá vendo? Um risco muito grande aí, né, dentro das indústrias, né, e dentro até de serviços externos, né, eletricidade. Animais peçonhentos, a gente encontra isso muito em fazendas, sítios, né? Riscos ergonômicos, ó. Esforço repetitivo, postura inadequada, levantamento e transporte manual de cargas, trabalho monótono estático, ritmo de trabalho excessivo. Então, tudo isso são riscos ergonômicos, né? E aqui, pessoal, tá vendo aqui? A gente tem a classificação de cores, que a gente já comentou um pouco sobre isso daí. E nesse slide seria um mapa de risco, tá vendo? É uma
um exemplo, né, de um mapa de risco. Por exemplo, aqui, ó, administrativo, ele colocou só o amarelo, que é o risco ergonômico, que é uma bolinha média, né, ou uma bolinha grande aqui. CPD também. Almoxarifado, ele já colocou risco físico, risco de acidente e risco químico. Então, uma bolinha média, né? Aí aqui no banheiro ele colocou o quê? Risco biológico, que é um exemplo, né? No jardim ele colocou risco físico e colocou risco biológico. Na linha de montagem ele já colocou risco de acidente, risco químico, risco físico e risco ergonômico. Então, pessoal, cada um deles, tá vendo que isso aqui é um exemplo, tá? É lógico, mas cada um desses setores a gente representou. E aqui o refeitório, tá vendo? Ó, colocou-se o risco biológico e o risco ergonômico, mas pequeno. Por quê? Porque é irrisório aí o risco dentro do refeitório. Aí aqui é o que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, risco leve, risco médio e risco elevado. São as classificações por tamanho no mapa de risco, tá? Pessoal, então na videoaula de hoje, basicamente seria isso que a gente precisava passar para vocês, tá? Espero que tenha servido, né, essa videoaula para vocês, que é a nossa videoaula do módulo 4, tá? Do curso de CIPA. E eu falo mais uma vez, repito, né? Vou deixar no card, na descrição desse vídeo aqui, ou no card, para vocês clicarem em mais 2 vídeos que são aulas complementares, que com certeza vão colaborar aí com a atividade de vocês, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus e até mais.